Se você opera ICT, opera Smart Money Concepts, mas usa mais de 5 indicadores, espera mais de 10 mil confirmações para entrada, nesse vídeo eu vou estar ajudando você a simplificar isso, colocar menos regras possíveis, porque, ao contrário do que muitos pensam, consistência é sinal de um setup mecânico e você só precisa de um setup mecânico para você ter consistência no mercado de fato. Então, nesse vídeo eu vou estar passando para você 3 setups onde você vai aprender a negociar diretamente sem precisar de auxílio de indicador, sem precisar outras coisas além de umas regras simplificadas. A primeira é muito simples, muito mais simples do que você imagina. A segunda também é simples, mas a terceira ela vai complementar as duas primeiras. Então, se você tem dificuldade em prestar atenção em muitas coisas, eu tenho TDAH, eu tenho problema de atenção, esse vídeo é para você, porque eu vou utilizar os 3 melhores e maiores setups que os grandes players que utilizam o ICT, utilizam o Smart Money como conceito principal da sua estratégia, utilizam. Então, o terceiro e último setup, ele é a conjunção dos outros dois, e para você entender o último, você tem que entender os 2 primeiros. Então, se você gosta de vídeos objetivos, falando sobre setup, falando como eles funcionam e entrega do preço, inclusive, esse vídeo vai precisar contar muito com a questão da entrega do preço. Se você não sabe ainda como é que o preço entrega, você pode até ter uma dificuldadezinha, mas entendendo os 2 primeiros, provavelmente você vai entender o último também. Então, vamos pro vídeo sem enrolações. Lembrando, se inscreve no canal para você receber as notificações das nossas lives e dos próximos vídeos. Eu sempre tento aqui 1 vídeo ou 2 vídeos no máximo por semana para estar ajudando vocês com termos técnicos, e todos os dias eu tô operando ao vivo, demonstrando ali minhas contas reais, né, mostrando para vocês os stops que eu tomo, os break-evens, os takes, e mostrando toda a lógica, todas as marcações. Eu inicio a live às 10h20, tentando ser o mais disciplinado possível nesse horário, para justamente mostrar ali as marcações, falar um pouco da minha rotina pré-market e passar para vocês o conhecimento que vocês precisam. Felipe, mas você vai me passar 3 setups, sendo que você tem sua mentoria, sendo que você tem sua comunidade? Sim, eu vou passar o setup tranquilamente. Eu acho que o objetivo do canal é justamente esse, é passar conhecimento para vocês, mas também lembrar e enfatizar que não é somente você saber de estratégia que vai te dar consistência. Na verdade, o que vai te dar consistência de verdade é você ter uma mentalidade adequada para você executar tudo que eu te passo, beleza? Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Então, na quinta-feira dessa semana, o que foi que ocorreu? O primeiro setup, que é o acumulação, manipulação e distribuição visando um gap anterior à abertura, seja ele de M15, M30, H1, todas as vezes que o preço ele acumula, ou ele faz uma acumulação e expande, ou ele simplesmente expande, mas 80% das vezes ele manipula para depois ele distribuir o preço. Então, não caia na manipulação. Esteja sempre a favor da distribuição. Como eu sei que o preço vai distribuir, Felipe? O preço vai deixar um gap abaixo para suportar o preço ou resistir esse preço. Quando for de alta, ele vai suportar o preço num gap para depois ele subir. E quando for de baixa, ele vai resistir a um gap que está acima dele para depois ele descer. Então, o primeiro setup seria o AMD setup já na abertura do CME. Então, nós esperaríamos uma acumulação pré-CME, que nós já estamos vendo aqui. Deixa eu colocar a data certinho. E aí o preço vai lá, faz uma acumulação, manipulação, depois ele opera acima da order block, né? Então ele cria aqui, ó, 2 candles consecutivos, fecha acima da order block, e aí ou você espera o preço fechar acima da order block e já utiliza aqui o gatilho de entrada, certo? Para você pegar aqui 1 para 2, 1 para 3, né? Aqui deu muito mais de 1 para 3, inclusive eu entrei nesse trade aqui, deu muito mais de 1 para 3, ou você vai esperar simplesmente um reteste. Eu entrei no setup de continuação e talvez eu ensine esse setup no final do vídeo, beleza? Então, vamos para o segundo setup. O segundo setup é um setup de reversão com divergência. Então, é interessante que a gente visualize um gap. Então, é interessante que a gente visualize uma máxima ou uma mínima importante para depois esperar o preço fazer algo interessante. Então, vamos utilizar a sexta-feira dessa semana, que inclusive nós tivemos essa divergência, inclusive em M15 aqui, deixa eu colocar em M15 para vocês verem. Aqui teve a divergência, cadê? Aqui, nessa máxima, a máxima de 8,5, beleza? Então, a máxima de 8,5, ela é a máxima onde o algoritmo já fica posicionado para fazer uma pressão do preço, beleza? Por quê? Porque é a hora que existe a notícia. Todas as vezes, repare que todas as notícias são programadas para 8h30 da manhã. Então essa máxima é tida como uma das máximas mais importantes do dia. Inclusive eu tenho um setup na comunidade exclusivo para
as máximas e mínimas mais importantes da manhã, beleza? E 8h30, com certeza, é uma das. Então, o que é que eu espero? Eu espero, inclusive, esse setup é um dos setups que o Michael passa no canal free dele, né? Que é o setup de reversão com consumo de liquidez de 2022, se eu não me engano, é o setup de 2022, né? Como eu já sei dos conceitos, eu não dou nome para esses setups assim, do jeito que ele fala, 2022 e tal, mas a referência que ele utiliza é justamente isso, por causa do core content, né? Então, qual o mistério, né? Esse setup aqui, ele vai contar justamente com a mesma base do primeiro, que é uma acumulação, uma manipulação e uma distribuição. Então, o preço ele vai ter que vir fazer uma acumulação, uma manipulação e distribuição, só que essa máxima, ela precisa ser consumida. Então, a máxima de 8,5 precisa ser consumida, e aí depois você só precisa de uma quebra de estrutura. Depois dessa quebra de estrutura, é só você posicionar, né? Depois da quebra de estrutura aqui, você vê o body fechando com candle abaixo, ó. Fechou da última estrutura aqui, né? Antes do rompimento, seria essa mínima para essa máxima. O preço foi lá, rompeu com o corpo para baixo. Eu espero o reteste aqui nesse último ponto. Coloco o stop na máxima do candle que foi rompido, que é o candle importante, né? E aí eu pego até a liquidez mais próxima, que aqui já seria 1/3, né? Então daria muito mais de 1/3, que justamente foi o pavio aqui, né, como liquidez. Então espero o body romper para baixo, espero o preço retestar essa região e depois pego até a mínima mais importante da range interna. Então agora nós vamos para o terceiro setup, e esse setup você já entendeu o primeiro, com acumulação, manipulação, com gap. O segundo você já entendeu que é um setup de limpeza de liquidez da máxima e mínima importante, e agora nós vamos juntar esses dois para que você entenda como operar a favor do TP3, que é o The Power of Three, com o gap de continuação e também com a divergência. Então nós precisamos eu não vou colocar ele aqui agora porque eu não lembro qual foi o dia que ele apareceu essa semana, mas eu sei que teve. Mas esse é o setup, vamos botar assim, a mais. Quando você juntar os dois primeiros com esse terceiro, você vai ter com certeza absoluta um setup a mais para você utilizar, ou seja, aquele setup que você pode arriscar até a mais. A estrutura deve ser o seguinte, né? Nós devemos utilizar a continuação, né? Ou seja, o order flow. Então, se é um dia de alta, você deve utilizar esse dia de alta para fazer essa continuação, certo? Vou colocar aqui o candle verde, inclusive, para fazer alusão à referência ao dia de alta, né? Então, aqui a gente vai esperar isso. Qual o conceito, né? O conceito é esperar uma acumulação até abrir 8,5 ou até abrir 9,5. Porque se a gente vai juntar os dois primeiros, né? Que é o TP3, que é acumulação, manipulação, distribuição, que foi o segundo, né? Que a gente passou, e o primeiro, que é justamente o gap de continuação. A gente vai ter que juntar esses dois e agora colocar uma divergência. Ou seja, vou operar capturando a liquidez de 8,5, capturando a liquidez de 9,5, com um gap abaixo ou acima dele. Então, assim, se eu fosse utilizar o exemplo de alta, como é que seria esse checklist? Então, seria, primeiro ponto, existe um gap abaixo, né? Se fosse um exemplo aqui, a gente vai trabalhar tendência de alta, né? Então, existe um gap, primeira coisa que eu tenho que observar, existe um gap abaixo da mínima de 8,5, né, ou da mínima de 9,5, existe um gap abaixo da mínima de 9,5 ou 8,5, né? Então já seria esse ponto, o primeiro checklist. Segundo ponto seria, existe uma acumulação antes dessas aberturas? Sim ou não? Existe uma limpeza de liquidez abaixo ou acima dessas? E quarto, quebrou a estrutura confirmando, e aí você executa. Simples assim. Então vamos buscar esse checklist aqui dentro sempre da estrutura, ou seja, a favor do order flow. Vamos supor aqui que o preço crie 8,5 aqui, certo? Criou 8,5 aqui, o mercado foi lá, acumulou mínima de 8,5, certo? Então a gente vai ter que identificar se aqui embaixo existe um gap. Por que aqui embaixo existe um gap? Porque geralmente o preço varre quem estava na sessão anterior para depois ele fazer o real movimento. Por isso que a gente chama de TP3, né? Que é The Power of Three, é a acumulação, manipulação e depois a distribuição, certo? Então, tendo isso aqui em mente, você já consegue decifrar a maioria da manipulação do algoritmo. Então, o que é que eu quero que vocês lembrem? Tem que ser uma mínima importante, ou seja, eu vou colocar aqui, ó, na linha aqui, né? Se é uma de 8,5 ou 9,5, certo? Então, esse é o primeiro ponto do checklist. Aqui a gente está falando de alta, de venda, é só você reverter, né?
Lembrando que a gente tem que estar a favor do order flow. Então, 9,6 ou 8,6, o preço tem um gap abaixo, né? Existe uma acumulação antes dessas aberturas, então a gente vai procurar pela acumulação, né, antes dessas aberturas. Existe uma limpeza de liquidez abaixo ou acima, ou seja, a gente tem que ver se essa liquidez, né, esse gap, que é o primeiro ponto, tem uma máxima ou mínima importante. Então, o primeiro ponto é o gap, nós já encontramos o gap. Segundo ponto é a acumulação pré o gap. Então, a gente vai procurar por essa acumulação pré-abertura. E terceiro ponto, se essa liquidez é importante, se é 8,5 ou 9,6. Quebrou a estrutura para cima, você só vai precisar encontrar um order block ou um gap aqui, certo? Então, aqui você procuraria uma order block, vou colocar de preto, certo? Aqui você procuraria uma order block para o preço fazer esse reteste na order block, certo? Então, vou colocar aqui até o nomezinho aqui, order block. Então, tendo order block, além da order block, é interessante que você utilize um gap. E aí, se houver um gap dentro da order block, a gente considera, lembre, depois da quebra de estrutura. Precisa quebrar essa estrutura interna para confirmar que a gente vai romper para continuar fora da manipulação. Ou seja, a gente vai esperar a manipulação para depois a gente entrar de fato. E aí, tendo um gap, tendo um order block, a gente vai ter o nosso checklist 100%. E lembrando, precisa ter uma divergência entre o S&P e o Nasdaq. Ou seja, a mínima, se a gente está entrando aqui no Nasdaq, não pode ter uma mínima no S&P rompida também. Se tiver a mínima rompida no S&P e não tiver no Nasdaq, a gente tem a divergência. Então, se o S&P lá quebrou a mínima, o Nasdaq aqui não quebrou, então nós temos a confirmação, é um setup a mais. Se ambos estão andando semelhantes, ele pode sim entregar, mas ainda assim não é um setup a mais, é um setup A caindo já para B, porque essa divergência é muito interessante nesse setup. Então, se você gostou desse vídeo, são 3 setups para você utilizar. O primeiro, gap de continuação com acumulação utilizando o TP3. Segundo, o TP3 também com limpeza de liquidez, buscando a reversão e quebra de estrutura. E o terceiro é continuação de tendência com varredura de liquidez. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, se inscreva no canal. Segunda-feira a gente vai estar operando e muito provavelmente você vai ver esses setups na live ao vivo. Deus abençoe vocês, tamo junto e é nóis.